Olá, seja bem-vindo ao Contacto Direto. Hoje vamos lhe mostrar um dos piores lugares para se viver. Para começar, as casas ficam sobre o rio e são suportadas por troncos de madeira. O risco é permanente. Palafitas, o pior lugar para se viver. Santos, litoral sul de São Paulo. À beira-mar, prédios de luxo enfeitam uma orla bem cuidada e sempre movimentada. A poucos quilômetros dali, a paisagem muda radicalmente. As margens agora são tomadas por habitações improvisadas. As casas, sustentadas pela madeira e mantidas pela sorte, têm um nome: palafitas. Esta é considerada a maior favela de palafitas do Brasil. A gente não consegue ter a real dimensão de quantas famílias vivem assim, em casebres equilibrados, nessas estruturas tão frágeis. E são muitas casas, é uma praticamente colada na outra. São milhares de moradias enfileiradas pelo Rio dos Bugres, num complexo que envolve 3 grandes favelas: a Vila Alemoa, o Jardim São Manuel e o dique da Vila Gilda. Não dá para enxergar o final desse beco. O beco vai, ó. Se a gente percorrer aqui tudo, a gente vai com certeza andar uns bons quilômetros adentro até conseguir enxergar a última casa. É muito difícil. Aqui ao lado já tem mais um beco, no outro lado já tem mais um beco. É praticamente um labirinto aqui. Todos os cantinhos têm um bequinho que levam para mais casas. No último censo do IBGE, feito em 2010, pouco mais de 20 mil pessoas viviam aqui. Depois disso, muitas casas surgiram e novos moradores chegaram. Na família de Estela, por exemplo, 3 dos 7 filhos ainda não tinham nascido quando a contagem foi feita. Aqui mora quem? Eu, meu marido, meu irmão e os 7. São 10 pessoas. 10 pessoas. Você acha que a sua casa é uma casa grande ou uma casa pequena? Pequena. É pequena? É pequena para comportar tanta gente. Com tanta gente, o café da manhã é agitado. Senta para comer. Só que a mãe garante, ainda é bem mais calmo do que a hora de dormir. Eles dormem todos lá no meu quarto. Eles querem dormir onde tem a televisão. E a televisão fica no quarto, eles dormem lá comigo. Ou seja, quando a noite chega, o pequeno quarto ganha lotação máxima. São 9 pessoas em um único cômodo. 4 no colchão, 4 na cama e uma no sofá. Eu imagino que para dormir deve ser uma bagunça. É uma bagunça. Colocar todo mundo mãe, para dormir ao mesmo tempo? Tá com o pé em mim. Ai, tá puxando a coberta. Todo dia é uma luta. Coloco para deitar umas 9, 10 horas. Às vezes dá 1h da manhã, tá tudo acordado. Quando finalmente dormem, todos ficam alheios às mudanças da maré. O quarto é todo construído em cima da parte mais profunda do rio. Mas essa não é a principal preocupação de Estela. Você consegue dormir tranquila sabendo que tem água passando aqui embaixo da sua casa? Não, em questão da água, eu consigo. Eu fico com medo por causa de rato. Porque já teve dias de eu estar acordada assistindo e o rato aparecer aqui. Dentro de casa? Dentro de casa. Aqui. No quarto? No quarto. Não é difícil ver ratos por aqui. Com tanta sujeira acumulada, eles encontraram o ambiente ideal para se proliferar. Entrar nas casas é fácil. São buracos por todos os cantos, do chão ao telhado da casa. Eu saí remendando os buracos todos. Você sabe? fechou tudo? Fechei tudo. Eu tampei aqui atrás do sofá, atrás da geladeira. Tem onde eles encontram, se tiver um pedacinho podre, eles conseguem roer tudo,
Aí faz buraco e entra para dentro. Foi várias vezes, várias. Por situações como esta, a professora Clarissa Souza, do Observatório Socioespacial da Baixada Santista, garante: viver sobre palafitas é pior do que morar em morros ou cortiços. A principal diferença é que aqui a questão de salubridade ela é muito pior. São áreas muito insalubres, né? Então, assim, você não pega sol, você pega chuva, você pega umidade. Então, você não vive num ambiente saudável. Estela veio para cá há 10 anos. Sem dinheiro para o aluguel, ela viu nas palafitas a única saída para garantir um teto. Aqui você não gasta nada para morar? Não. Antes, quando eu vim para cá, eu pagava luz. Agora não, nem água nem luz. Mesmo assim, o dinheiro é curto. Estela está afastada do trabalho e recebe um auxílio-doença do governo. O marido, que não quis aparecer, ganha a vida como camelô. No total, a renda da família chega a cerca de R$ 1.500 por mês para manter 10 pessoas. É difícil. O que é mais difícil? Ter coisas assim que as crianças pedem e não poder dar, que nem brinquedo, comprar uma roupa boa, comprar um calçado bom. Essas coisas, muito difícil, dá muito filho. O dinheiro que sustenta a família também precisa ser usado na sustentação da casa. E nem sempre a conta fecha. Mas a situação tá feia. Meu vizinho ali do lado sempre fala para mim que as vigas já estão podres, tem tábuas que travam, que já caíram. Tá em pé por Deus. Então o risco é maior da sua casa? O risco é maior. A casa da Estela fica literalmente em cima d'água. E não é uma casa tão alta assim, não. De olho, a gente calcula que a água esteja 1 metro no máximo, ou quase 1 metro, de atingir o chão aqui da residência. É claro que em dias de muita chuva, como hoje, a preocupação é que a água suba e atinja as casas. Aqui dentro a gente consegue entender um pouquinho melhor da estrutura, como essas residências são montadas. Se a gente observar o chão, a gente vai ver que o piso, na verdade, são tábuas colocadas uma do ladinho da outra. Há muitas frestas e a gente consegue ver também perfeitamente a água passando aqui embaixo dos nossos pés. Na parte de trás da casa, a Estela usou um material ainda mais frágil. A cada passo que eu dou, eu tenho a sensação de estar afundando. Eu consigo sentir perfeitamente, eu vou até pisar um pouco aqui, ó. Mais forte, a gente sente a casa inteira balançar a cada pisão um pouco mais forte que a gente dá aqui. O que parece perigoso para a maioria das pessoas é a única solução para a Estela. E aqui eu só deixo eles presos aqui. Não gosto de deixar eles saírem, tenho medo dessa maré. É por isso. Os 7 filhos passam a maior parte do tempo dentro de casa. Da mais velha ao mais novinho. Tem a Giovana, 16 anos. O Gustavo tem 12 anos. A Manuela tem 10. A Mirella tem 9. O Lucas 7. O Miguel 5 e o Yuri 2 anos. A maioria deles só conhece a vida equilibrada em frágeis pedaços de madeira e já se acostumou com isso. E é bom morar aqui ou é ruim morar aqui? É bom. E vocês gostam daqui por quê? Passa maré. O que é mais legal? Maré para andar de bora, Gustavo. Maré é a palavra que os moradores das palafitas usam quando falam do rio. E boia é como eles chamam essa antiga porta que flutua sobre a água. Ele saiu para pegar a latinha na maré e achou esse. E achou e virou brinquedo deles? Aí virou brinquedo. Colocou até uma cadeira. A boia é o único brinquedo das crianças. Gustavo é o capitão da embarcação. Ao lado de Lucas e de um amigo. Ele sai para passear pela maré. As vassouras velhas viram remos.
e impulsionam os meninos rio abaixo. Eles se divertem, mas a brincadeira é perigosa. Você sabe nadar? Sim. Sabe? E os seus irmãos sabem também? Nenhum da minha casa sabe nadar. Nem o meu padrasto. Só eu. Parece estranho, mas o mesmo acontece com muitos dos moradores das palafitas. Apesar de viverem sobre um rio, eles não sabem nadar. Por isso, aqui, além de irmão, Gustavo também é salva-vidas. Você já tirou alguém da água? Já. Com o Lucas. O seu irmão, Lucas? É, minha irmã tava brincando, ali não tinha madeira. Aí ela pisou na fundo da banheira, meu irmão caiu com a banheira assim, ó, puf. Aí a banheira quebrou dos lados, aí eu pulei assim, peguei ele e trouxe, levei ele pra cima, o Lucas. Como sabe nadar, Gustavo aproveita o passeio de boia para se refrescar. Enquanto isso, a poucos metros dali, o cano despeja uma água amarelada na maré. Aqui não existe esgoto, por isso todos os dejetos dos banheiros das casas caem diretamente na água. A gente vê que bem embaixo dos casebres tem canos, como esse aqui, a gente vai passar agora bem por um cano aqui, ó. E tudo passa por esse cano, cai diretamente na maré. A água do chuveiro também vem para cá, a água da pia, da cozinha. E o lixo do dia a dia, é descartado diretamente aqui na água também. É nessa água que os meninos brincam animados. O contato com a água está cheio de coliformes, de esgoto, que eles podem estar pegando alguma outra doença, como uma diarreia, como uma hepatite, né? E outras doenças que são vinculadas pela água também. Pesquisadores de uma universidade de Santos analisaram a água do Rio dos Bugres e encontraram quantidades expressivas de substâncias perigosas, como amônia, metais pesados e coliformes fecais. Pode dizer que está super contaminado, que está realmente perigoso, um risco de vida, né? Risco de vida humana. Mas este não é o único risco que Gustavo corre diariamente. Aos 12 anos, o menino já tem alguns pensamentos de gente grande. É verdade que você trabalha? É. Você faz o quê? Passo pretinho, lavo os caminhão. Você lava caminhão? Mas como é que é lavar caminhão? Nós pega a água, lava as rodas, passo o sabão, depois eu passo pretinho, para deixar as rodas bonitas. Aí os motos dão dinheiro para nós. Gustavo estuda de manhã e trabalha à tarde. Chega a conseguir R$50 por dia lavando caminhões. E o que você faz com esse dinheiro? Dou para minha mãe. O resto eu guardo no cofre e alguma coisa eu compro doce. Comprei refrigerante, bolo. Mas nem sempre é fácil. Olha aqui a perna dele, eu já vi que tem um machucado. Você fez como esse machucado aqui? Queimei no escapamento do caminhão. Você estava lavando o caminhão? É, aí eu fui querer lavar o tanque, aí sem querer toquei no escapamento, aí queimou, aí ficou assim. Perigos como esse fazem Estela ter medo de ver o filho nesse tipo de trabalho. Mas a vontade do menino foi maior do que a preocupação da mãe. Você não pediu para ele fazer isso? Não, no começo eu nem deixava, ele foi a primeira vez escondido. Porque eu fiquei com medo. Porque tem que atravessar a passarela e tem muito caminhoneiro, que eu falei, a gente não conhece o coração das pessoas, né? Vai que encontra um doido por aí. Aí meu irmão, comecei a deixar ele ir porque meu irmão também vai e meu irmão fica de olho nele. Mas por mim ele não iria, não. Mas ele quer? Ele quer. Atualmente, o que ninguém quer por aqui é tomar banho. Aí tá gelado o chuveiro. Há quanto tempo? Mais ou menos uns 15 dias. 15 dias. Já aconteceu isso antes? Já. Vocês já passaram quanto tempo sem água quente aqui? Ah, já teve vezes de ficar mais de um mês. Bom, tomar banho no frio eles não devem gostar. Nem um pouco, é chorando.
Choram? Choram bastante. Vem, Lucas, tomar banho? Vem. Eu te dou, vem. Para de frescura e vem tomar banho logo. A solução momentânea vem de uma engenhoca, diferente e perigosa. Um fio elétrico colocado em um balde cheio garante um pouco de água quente para quem quer tomar banho. Meia-noite minha mãe tem que esquentar água. E ela esquenta todo dia? Não, mas não esquenta pra todo mundo. Não é todo Não? dia. Ela esquentou pra mim ontem, tomar banho. Pra tu, porque pra mim ela não esquentou. Um problema a mais para quem já se acostumou a viver com tantos. Ninguém sonha em morar assim, Você acha que as pessoas moram aqui por quê? por necessidade. O vento, os ratos, o lixo, a maré. Viver nas palafitas não é fácil para ninguém. Mas para algumas pessoas pode ser ainda mais difícil. Quando vista de cima, a favela sobre a água parece um amontoado de casas. É difícil descobrir onde uma termina e a outra começa. Encontrar os caminhos que levam a elas, então, fica impossível. Aqui nas palafitas não existe uma regra de como construir, nem aonde construir. Na verdade, aqui se levanta a casa aonde tem espaço. E como falta espaço para tanta gente, nenhum lugar é desperdiçado. Essa estrutura toda se transformou num gigantesco labirinto. É uma arruela colada na outra. Quem não conhece muito bem as palafitas ou não tem a ajuda de um morador, dificilmente consegue sair daqui. Mas mesmo quem sabe andar por estes caminhos sinuosos não está livre das armadilhas. As pontes improvisadas são um perigo constante para quem mora aqui. A gente tem que caminhar muito devagar, é um passo de cada vez aqui, porque a gente não conhece exatamente onde estão as vigas. Eu estou tentando enxergar onde elas estão passando para pisar por cima delas. É o lugar mais seguro, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas é o lugar mais seguro de se passar. As madeiras estão soltas, ó. A chance dessa estrutura toda vir abaixo é muito grande. Tem que ser com muito cuidado aqui cada passo que a gente dá. Olha isso aqui. Meu Deus, eu não sei como é que eles conseguem passar aqui. A ponte, ela tem um problema. Todo mundo precisa, mas poucos querem investir nela, né? A pessoa investe na casa, na reforma, mas às vezes você vê a ponte caindo, que seria até uma obrigação dos próprios moradores, que moram no local, mas não, eles acham que o poder público tem que ajudar nessa questão também, né? A situação é difícil para todo mundo. E ainda mais complicada para algumas pessoas. Beatriz, por exemplo, precisa empurrar a cadeira de rodas de Miriam várias vezes por dia pelo labirinto das palafitas. Levo de manhã para a escola, aí trago para casa, dou almoço, dou banho e volto para o reforço. Se nenhum passo é seguro por aqui, imagine rodando assim. Hoje, as madeiras estão molhadas, o que deixa o percurso ainda mais perigoso. Pelo menos a chuva parou e ela pôde seguir para a escola. Tem dias que ela não pode ir. Quando tá chovendo muito, não tem como sair com ela. Miriam tem 11 anos de idade. Nasceu com paralisia cerebral, mas frequenta a escola como qualquer criança. Você vê melhoras para ela? Você vê uma evolução nela? Sim, ela é muito inteligente. Ela tem força de vontade. Porque a paralisia dela só afetou a coordenação motora. Ela tem
um raciocínio muito bom. E na escola é só elogio. Ela é muito boa aluna. Depois da escola, ela ainda tem o reforço, a fisioterapia. O dia das duas só acaba quando o sol já foi embora. Aí, voltar para casa é uma tarefa árdua. A noite para você é complicado. É difícil com ela. Poucas vielas são iluminadas e os trechos mais escuros são justamente os mais acidentados. Pode vir, vem cá, passa na frente. Aí, consegue? Vai. Você tem que fazer isso sozinha. Sozinha. Ó, agora já não tem mais a luz da nossa câmera. Essa é a luz natural desse beco. O que fica bastante escuro, que fica bastante complicado e vários bequinhos. Essa é a situação. Tem que encarar o escuro mesmo para passar sem saber ao certo no que ela está passando, porque ela não consegue enxergar o chão. Então ela vai empurrando a cadeira sem saber o que tem pela frente. A escuridão que elas atravessam à noite é a mesma que Isabel encara o dia todo. Ela mora no último barraco, na ponta das palafitas. Se equilibrar nestas pontes tão frágeis, desviar dos buracos, das madeiras quebradas, esta é a realidade de quem mora nas palafitas. Problemas graves, mas para Dona Isabel esses problemas são muito maiores. Ela mora aqui há 3 anos e há 3 anos ela não enxerga nada. Foi o avanço da diabetes que tirou a visão de Isabel. Oi, Dona Isabel, tudo bem? Vou conversar com a senhora. Tem uma cadeirinha bem aqui do seu lado. Bem atrás aqui. Isso, pode sentar que está bem em cima. É nos fundos da casa em que mora, com vista para a maré, que ela abre o coração para falar de um assunto tão delicado, a própria vida. A senhora tem ideia do lugar que a senhora mora? Não. Isso sei que é em cima da maré. A senhora sabe que tem água passando embaixo da sua casa? Sim, porque a gente vê o barulho, né? A senhora ouve o barulho da água? Escuta o barulho, né? A senhora não tem dimensão que a sua casa está rodeada de água? Não. Isabel morava no Recife, em Pernambuco, com o marido e a filha mais nova. Foi lá que a visão começou a piorar. Aí a minha filha pegou, falou assim, não mãe, então já que a senhora está perdendo a visão, para a senhora não ficar aí só com a Samanta, aí a senhora veio morar aqui, comigo. Ela largou o marido e veio com Samanta para Santos, onde as 2 filhas mais velhas já viviam. E ele entendeu que a senhora estava indo embora? Ele aceitou? Não. Para falar a verdade, eu vim escondida mesmo, porque ele não queria deixar eu vir. Aí eu aproveitei, na hora que ele foi trabalhar, aí eu pedi para minha sobrinha me trazer até o aeroporto. Isso aconteceu em 2015. Desde então, a visão só piorou. E ela se tornou prisioneira da própria casa. Agora, sabe o que me dói muito hoje? É ver a minha filha, de 11 anos, indo para a escola e eu não poder levar ela nem buscar. Eu não posso estar do lado dela, de levar ela da escola, de ir para uma reunião da escola, estou com ela, de sair aí, vamos para a pracinha brincar, como eu fazia com as outras. Eu não posso fazer isso com a Samanta. E ela só tem 11 anos. Ela só tem 11 anos só. Disso, ao menos, Beatriz e Miriam não têm do que reclamar. Sempre juntas, elas vivem há 7 anos na margem do rio. Você já se acostumou? Ou não? Não se acostuma? A se acostumar, a gente não acostuma, né? Que a gente sempre quer o melhor pra gente.
a gente vai vivendo, não tem pra onde correr. A mãe é separada e cuida da filha em tempo integral. Na hora de comer, de estudar, namorar, de tomar banho, e principalmente quando ela precisa se locomover. Com tudo isso, não sobra tempo para arranjar um emprego. E elas precisam viver exclusivamente com o benefício que Miriam recebe. Falta alguma coisa? Sempre falta. Na sua vida? Sempre falta. Eu acho que eu fui mãe muito cedo, tive que cair de paraquedas no mundo que eu não conhecia, né? Que era a paralisia cerebral. E eu fui mãe com 16 anos, eu tive que virar de adolescente para mulher e ser dona de casa. Mas eu vivo para ela e eu não me arrependo. Se Deus me deu, porque Ele sabia que eu podia carregar, né? Na família de Isabel, Sulamita é a única que está empregada. Recebe apenas um salário mínimo e faz o que pode para conseguir manter a casa. Esse valor é suficiente para vocês? Não. Não, porque tem os custos do remédio da minha mãe. Não dá conta. Você compra os remédios da sua mãe? Alguns sim, alguns eu pego na farmácia, mas tem alguns que não. Eu uso 4 colírios. Cada colírio que eu uso é 70, é 60 reais. E dura mais ou menos quanto tempo? Um mês ou mais de um mês? Não, nem dura nem um mês, porque tem que colocar 3 vezes por dia, 3 vezes por dia o colírio. Por causa da diabetes, Isabel também precisaria de uma dieta especial. Mas falta dinheiro para comprar os alimentos indicados pelos médicos. O que eu posso fazer? Eu vou ficar com fome? Porque assim, sua anemia está muito forte. Você tem que se alimentar melhor. Mas como? A gente vai pegar, vai roubar, vamos assaltar ali um banco, vamos assaltar isso para conseguir o que a gente quer? As dificuldades enfrentadas por Isabel e Miriam afetariam a vida de qualquer pessoa e ficam ainda mais evidentes num ambiente como esse. A senhora tem vontade de sair daqui? Com certeza, acho que é o sonho de todo mundo que mora aqui, né? É o seu sonho esse? Com certeza. A senhora gostaria de ir para onde? Pois apartamento é o único recurso que a gente tem. Os apartamentos a que Isabel se refere são as moradias populares construídas pela Prefeitura de Santos. Tanto ela quanto Miriam esperavam ter prioridade na ordem de remoção. Mas não foi isso que aconteceu. O planejamento é o reassentamento das famílias por bloco, exatamente para que a gente possa ter a garantia de conseguir evitar novas invasões, o congelamento. Não dá para trabalhar a retirada esporádica e isolada de famílias de dentro do núcleo das palafitas. Segundo a Coab, a única solução para os 2 casos seria uma ação judicial. Porque é tudo muito específico, não dá para tratar todos os casos iguais, são especificidades, né? Mas em linhas gerais a gente acaba aguardando, né, a provocação por parte da Defensoria Pública ou por parte dos órgãos competentes para que façam isso. Enquanto isso não acontece, as duas seguem por aqui. Não é fácil. Quem dizer que tá mentindo. Só sabe realmente quem passa. Críticas tem bastante. Julgar, todo mundo julga. Mas só sabe quem realmente passa. Na favela das Palafitas, muitos matam a fome com o que pescam nas águas contaminadas que circulam as moradias. O Sr. Jurandir é um deles. Veja quais as consequências para a saúde.
A montanha de pneus que surge quando a maré baixa revela que algum dia existiam moradias ali. O aro de borracha usado é colocado no fundo do rio para dar mais estabilidade às vigas que sustentam as casas. Foi a maneira encontrada pelos moradores para retardar um processo inevitável. A natureza e o tempo são implacáveis nas palafitas. Maresia, umidade e o vento desgastam as estruturas. Aos poucos, os casebres vão sendo engolidos pelo rio. O mais difícil aqui é encontrar uma casa que esteja retinha, porque quase todas, se a gente observar, elas estão completamente inclinadas, porque as madeiras vão apodrecendo e as casas vão caindo. Essa aqui, ó, a gente vê que a estrutura embaixo já está bastante comprometida. E o casebre do lado que a gente vai passar agora, é até difícil a gente entender como é que uma família consegue viver nessa situação. Olha como é que está o casebre do lado. Está completamente inclinado também. Sem opção, quem vive ali faz o que pode para manter a casa em pé. Algumas casas têm muito mais madeira embaixo. Isso não é sinônimo de segurança, não é para proteger mais a casa. Quanto mais madeira, mais estaca tiver embaixo, significa que mais madeiras antigas apodreceram, começou a abalar a estrutura da casa e foi preciso colocar mais madeira. De algum jeito, as construções resistem. É assim há mais de 50 anos, quando as invasões começaram. A primeira ocupação das palafitas, ela vai acontecer na década de 60 e tem muito a ver com o êxodo rural brasileiro e com o processo de industrialização das cidades. Então, todo mundo saía do Nordeste na esperança de conseguir um emprego na cidade e aí mudar de vida. Então, elas acabaram vindo para uma área que é um rio, ela não tem uma posse de um proprietário, ela é da União. Então, ela consegue vir para cá, construir, fazer a autoconstrução e acabar ocupando essa área. Hoje, quem quer construir um barraco encontra os novos donos da área. Há cerca de 20 anos, a favela sobre palafitas é dominada por uma facção criminosa que cobra taxas de quem quer morar aqui. Ainda assim, as pessoas continuam chegando. Sou de Aracaju. De Alagoas, Pernambuco. Sou de Alagoas. Sou da Bahia, né? Mas os empregos são cada vez mais raros. Seu Jurandir veio da Paraíba 17 anos atrás. Na época, trocar a seca do sertão por uma casa em cima da água significava levar uma vida melhor. É melhor. Pelo menos para trabalhar alguma coisa é melhor, né? Lá eu trabalhava de roça, né? Limpando mato, não tinha. Nos primeiros anos, ele se virou como pôde. Eu trabalhava de ajudante predial, jardineiro, né? Tudo um pouco. Mas, nos últimos tempos, a crise do país bateu à porta de seu Jurandir. Está com uns 3 anos ou mais que eu tô parado. Não consegue arranjar? Não. Talvez eu apareça algum biquinho, eu faço, mas até agora tá difícil. O dinheiro, que já não era muito, praticamente sumiu. É ruim. É bom você começar o dia, ter um trabalhinho digno, jogar seu dinheirinho, é bom, né? Mas não tem que fazer o quê? Esperar, né? Só que a fome não espera. E ele teve que arrumar um jeito para conseguir comida. Tá pronto? Pronto. Vamos lá então? Vamos lá, vamos pescar, bora. Vamos pescar, seu Jurandir? Vamos. Quase todos os dias, o paraibano sai de casa para pescar. Posso entrar, seu Jurandir? Pode. Ali tá seguro. Ali mais pro fundo, tem mais peixe? É, mas melhor. É melhor que pescar ali? É melhor. De barco, a gente vai para a parte mais funda do rio. Mas continuamos bem perto das casas. A quantidade de lixo impressiona. Em cima e embaixo da água. O que é?
Sujeira também. Sujeira. Um pedacinho de pano. É pano ou é plástico? É pano. Pano? É. Peixe não vem mais, lixo? Lixo vem muito. Você já pegou o que de lixo aí? Rapaz, vem de tudo. Sacola de plástico, vem de tudo aqui, ó. Garrafa. É no meio disso tudo que vivem os peixes. O peixe daqui não é muito sujo, não? Não. Não? Não. Porque aqui em volta a gente acha de tudo. A gente já encontrou sofá aqui na água, muita garrafa, plástico, sacola, sapato, já vi sapato aqui. É muita sujeira. Por exemplo, quando o senhor pega um peixe, o senhor chega em casa, o senhor abre o peixe, o senhor não encontra sujeira dentro dele? E tem mais lama, lodo, que é mais que eles comem, aqui é lodo. Lodo contaminado e que coloca em risco a vida de quem se alimenta desse peixe. Os peixes, eles têm problema de contaminação de metais pesados, né? Então, se a gente tiver o consumo contínuo desses peixes, pode começar a dar problemas em vários sistemas do nosso corpo. O sistema renal, o sistema hepático, o sistema nervoso, né? Então, isso vai começando a produzir doenças crônicas, doenças graves, né? Que podem, inclusive, chegar à morte. Sem a consciência do risco que corre, seu Jurandir continua em busca de um peixe. Vamos lá, tentar mais uma vez. Agora sim, agora foi longe. Só que hoje não é o dia dele. Fazer o que? É da vida, né? Um dia pesca, outro dia não. Faz parte. Voltamos à casa do pescador das palafitas. Dessa vez, a ida até o rio foi proveitosa. Isso aqui é o Paraty. Paraty? É. Você pescou ele, né? É, isso aqui é o pescador. Seu Jurandir tempera os peixes e põe os dois na frigideira. É só esperar o bicho ficar crocante. Em pouco tempo, o prato está pronto. Essa aqui é a hora boa, rapaz. Tira um pedacinho aqui assim, ó. É gostoso, hein? Delícia, viu? Jurandir come sem saber o risco que corre. Mas, mesmo se soubesse, qual seria a opção? O rio poluído, que já faz parte da vida dele há 17 anos, agora é também um dos únicos meios que o pescador desempregado tem para saciar a própria fome. A vida na favela das Palafitas decorre na base do improviso. Um incêndio desabrigou perto de 100 famílias. Veja um relato de uma delas. Nas palafitas, os moradores convivem diariamente com uma contradição. A água, que é vista em abundância pelas janelas das casas, muitas vezes rareia na torneira. E todo mundo aqui, então, da comunidade vai ficar sem água? Fica. Isso acontece porque o encanamento é todo improvisado, feito de maneira irregular. Aqui, por exemplo, é o sistema original de água que abastece as casas regularizadas. Eles colocaram canos para trazer essa água regularizada que passa lá para a parte de trás. Ou seja, esses canos aqui são canos clandestinos. Às vezes a água enfraquece, então eles colocaram mais relógios, mais bombas aqui para poder puxar essa água com mais força. Por toda a favela é possível encontrar a tubulação frágil, muitas vezes substituída por mangueiras de jardim. Por isso que eles têm que ter cuidado para não pisar, para não quebrar esses canos, porque se um deles estourar, e eu acho que em alguns pontos já estouraram, ó, aqui é uma emenda.
Mas se estourar, falta água para todo mundo aqui em cima das palafitas. As instalações de luz seguem o mesmo padrão. Emaranhados de cabos de eletricidade cortam as vielas para levar energia aos barracos de madeira. Os chamados gatos são essenciais para quem vive na favela. Além de abastecerem lâmpadas e televisões, eles permitem que os moradores lidem com um problema que aparece em várias épocas do ano: o calor. Nessa casa aqui mora o Michael, que enfrenta o problema do calor. Isso. Sua casa é toda de madeira. Isso. E tem uma telha também muito fina, né? É isso. Aí no calor esquenta bastante. Fica bastante quente aqui. Bastante quente. E o que você faz para resolver aqui na sua casa? Então, eu coloquei um madeirite no teto e um ar-condicionado para dar uma refrescada. Ele não é o único. É comum encontrar os aparelhos de ar-condicionado nas casas das palafitas. Um investimento alto, mas necessário para viver por aqui. Se não tiver ar-condicionado, como é que fica aqui dentro? Não dá para ficar. Tem que ficar ali fora e esperar umas finalzinho da tarde para entrar. Porque senão é muito, muito quente. A fiação nem sempre é a adequada para instalações desse tipo. E muitas vezes não aguenta. Os incêndios, na maioria das vezes, causados por curtos-circuitos, são comuns. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, por exemplo, o fogo destruiu quase 100 barracos. Marcos Vinícius, de apenas 6 anos, estava em um deles. E no outro dia, o que tinha acontecido com a casa? Desmanchou? Desmanchou toda. E seus brinquedos? Tem um? Débora, a mãe dele, não se esquece desse dia. Parecia um pesadelo, a gente não acreditava que aquilo estava acontecendo. A gente acordou por volta de 2 horas da manhã com o vizinho gritando fogo, fogo, fogo. Foi que a gente levantamos e os vizinhos estavam tudo pegando fogo. Não teve como tirar nada, nada. Tudo que eu tinha comprado, perdi. Coisa de 20 minutos o fogo durou. Ela, o marido e os filhos precisaram recomeçar do zero. Com a ajuda de doações, levantaram um novo barraco em cerca de 10 dias. Desistir jamais. Ainda mais por causa das crianças, né? A gente tem que seguir. A gente falou, pô, a gente não perdemos as crianças, não perdemos um outro. Então vamos lutar para conseguir tudo de novo. Uma luta diária que começa bem cedo. 5h30 da manhã, antes do sol nascer, Débora já está de pé. A primeira tarefa é deixar a casa arrumada. Depois precisa acordar Marcos Vinícius, que vai para a creche daqui a pouco. Estou com frio. Antes de sair, ela se despede de Juninho e Sofia. E dá um beijo no marido, que também já está pronto para ir trabalhar. Enquanto isso, do lado de fora, o sol ainda não apareceu. Com licença. Débora? Bom dia. O sono, estampado no rosto, não disfarça a dificuldade dessa rotina. Você já começa o dia cansada? Já, muito. Você está cansada agora? Tô cansada. Mas tem um dia inteiro pela frente ainda. Tem. Daqui a pouco a gente desperta. Ao lado do filho, Débora sai pelo portão antes das 6 da manhã e começa uma caminhada que só termina no fim do dia. E como é que fica seu coraçãozinho de mãe toda vez que tem que sair de manhã, sabendo que só vai voltar à noite? Ah, fica apertado, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Pra dar o melhor pra eles. No asfalto, Marcos Vinícius sobe na garupa da bicicleta e segue com a mãe pelas ruas. O dia amanhece.
E eles precisam enfrentar os primeiros obstáculos. Segura, hein? Faz o caminhão. Ele não tem medo de Não, na bicicleta, com os caminhões passando? Não, não. Ele tem costume de segurar no banco. Eu falo pra ele segurar em mim que eu sinto ele mais firme, né? Tenho certeza que ele tá segurando. Mas não, tem não. Depois de muitas pedaladas... Tchau. Bom dia, pai. Vai lá. Bom dia, Belinha. Boa aula, tá? Tudo bem, meu amor? Tchau. Lá na sala. 7 horas da manhã, a Débora deixou já o filho aqui na escolinha, só que a jornada dela mal começou, porque até o serviço você leva quanto tempo ainda? 40, 45 minutos. 45 minutos pedalando até chegar lá. Pedalando até chegar. Você começa a trabalhar que horas? 8 horas. 8, então você tem que correr para poder chegar a tempo. Tenho. Débora continua a pedalar. Ao mesmo tempo, na casa dela, Duda aparece para cuidar das crianças. Aos 19 anos e já com uma filha, ela é a mais velha entre os irmãos. A vida da sua mãe não é uma vida fácil. Não é. Muito difícil. Criar 4 crianças não é fácil. Mas, né, eu sempre tô ali ajudando, meu padrasto também. Sempre todo mundo ali. Quando ela precisa de alguma coisa, eu tento ajudar. Quando eu preciso, ela me ajuda demais. Muito. Depois de arrumar as camas, ela começa um ritual comum para a maioria das crianças nas palafitas. Eles precisam fazer nebulização por quê? Porque sem bronquite. E com o tempo, muda eles. Aí eles ficam faltando ar, aí eles precisam fazer. À noite aqui fica muito frio? Muito. Chega, dá pra ver a friagem subir nas frestinhas. Muito frio mesmo de verdade. Não dá pra dormir com um cobertor aqui não, e nem 2. Tem que dormir mais de 2 cobertor. Então sempre tem alguém gripado? Sempre. Duda mora bem perto da mãe, mas o casebre dela não foi atingido pelo incêndio. Isso não quer dizer que o lugar esteja em boas condições. A casa balança bastante. Se a gente ficar parado, a gente vai sentir a casa inteira tremer por conta da água batendo nas vigas aqui embaixo. Agora, mesmo que alguém caminhe aqui dentro, aí que a situação fica bem mais complicada. Olha como a televisão balança. Qualquer movimentinho que a gente faça aqui dentro, a gente vê as paredes e principalmente o chão balançarem bastante. É o dia inteiro assim? É o dia inteiro. A noite é pior. Todo dia eu penso que vai cair, porque, bem dizer, não tá mais, né, tão seguro assim. Pelas ruas de Santos, Débora percorre mais de 10 quilômetros entre a creche e o trabalho. Tudo sem reclamar. Para tentar mudar a realidade da família, ela não mede esforços. E que você não quer que seus filhos passem? Fome. Eu acho que é uma coisa muito triste. Então eu não quero isso pra eles. É isso. Eu sou uma guerreira. Tudo que eu passei, eu venci, eu superei. E essa é mais uma etapa que a gente tem que seguir em frente e nunca desistir. Tanta luta vai ser recompensada. Esta semana, a Companhia de Habitação de Santos enviou uma carta com a notícia que era esperada há tanto tempo. Depois de 10 anos, Débora vai poder dar adeus às palafitas e terá uma nova chance de mudar de vida. Depois de longos anos de espera,
Algumas famílias tiveram a oportunidade de começar um novo capítulo em suas vidas, já longe das palafitas. Dona Luzia é uma delas e vibra de felicidade ao ver a casa que lhe serviu de abrigo durante décadas a ser destruída, na expectativa de ter uma vida risonha, já em terra firme. Poucas vezes um cenário de destruição como esse foi motivo de tanta felicidade. Saindo daqui. A família de Dona Luzia é uma das 40 que vão deixar as palafitas hoje. Essa noite foi ótimo para mim, eu nem dormi, esperando amanhecer o dia já para ir embora. Foram longos 22 anos vivendo sobre a água. Mas o tempo é curto para fazer a mudança. Enquanto o caminhão é carregado, a casa dela é derrubada. Para muita gente, o que restou aqui é lixo. Para outras pessoas, não. Alguns moradores que não vão para os apartamentos estão vindo aqui recolher materiais que serão úteis para eles, como telhas, madeiras mais resistentes e portas. Eles já separaram tudo aqui, ó, porque esse material vai ser utilizado para reforçar casebres que já existem, ou até mesmo para construir novos. Mas construir por aqui não vai ser tão fácil. A prefeitura promete uma fiscalização ferrenha para impedir novas invasões. Fiscalizando de que forma? Trabalhando nessas áreas, trabalhando na remoção do material que lá ficou, do entulho, de tudo que precisa ser retirado e o monitoramento dessas áreas. Mais do que dar uma moradia digna para essas famílias, o reassentamento cumpre uma ordem judicial. Desde 2001, o Ministério Público move uma ação exigindo que a Prefeitura de Santos recupere o mangue que existe nas margens do Rio dos Bugres. À medida que for retirando essas famílias, a Prefeitura tem a obrigação de apresentar um projeto e regularmente informando do andamento da recuperação daquela área para o Ministério Público. As remoções do atual programa devem durar mais 2 anos, pelo menos, e tem como objetivo retirar mais de 2.000 famílias das palafitas. Muitos que vivem aqui sonham com o momento em que vão deixar a favela. Mas a mudança de endereço não é tão simples quanto parece. Nos apartamentos é preciso pagar contas de água e luz. Além, é claro, das prestações calculadas de acordo com a renda de cada morador. Uns vão pagar 143, outros vão pagar 170. Aí vem luz, vem água. Então, estamos falando em torno de 600 a 500 reais. Você acha que você vai dar conta, Marquito, de pagar? Eu tô com medo, pra ser sincero. Marcos foi um dos contemplados na última leva de apartamentos. Só que no mesmo dia que ganhou uma nova casa, ele também perdeu a única fonte de renda que tinha para mantê-la. Nós estamos meio sem chão. A oficina que ele mantinha aqui desde 2004, agora é só um monte de entulhos. Sabia que eu ia ir para o apartamento, ia pagar direitinho, só que ninguém perguntava, ninguém falava nada da oficina, só isso que eu não entendi. Eles tinham que ter me comunicado, ó, sabe que sua oficina vai sair, tal, assim, não falaram nada. A solução momentânea foi usar todo o dinheiro que ele tinha guardado para comprar um pequeno container. Bota um carrinho aqui, trabalhou, manda embora. Pega outro, trabalhou e vai embora. Mas para deixar as palafitas para trás, todo esforço é válido. A gente já não está naquele negócio que tem barata, tem rato, tem inseto. Luzia que o diga. Do novo apartamento, ela vê de longe a água que por tanto tempo passou embaixo dos pés. Saudade daquela vida? Ah, não tem não. Eu quero esquecer tudo que eu passei por ali, tudo. Já comecei a esquecer a partir de hoje. A gente entende, Dona Luzia.
é difícil guardar boas lembranças do pior lugar para se viver. O Contacto Direto de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até para a semana.